Graça e paz. Seja bem-vindo ao programa Segredos Revelados. Este será o último programa da série de estudos do livro do profeta Daniel. Até aqui percorremos importantes temas. Vamos relembrá-los? Capítulo 1, o exílio de Israel em Babilônia. Capítulo 2, o sonho do rei Nabucodonosor. Capítulo 3, o conflito da adoração à estátua de ouro. Capítulo 4, a conversão do rei Nabucodonosor. Capítulo 5, a queda de Babilônia diante dos medos e persas. Capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Capítulo 7, os 4 animais. Capítulo 8, as visões do carneiro, do bode e das 2.300 tardes e manhãs. Capítulo 9, uma grande profecia evangélica. Capítulo 10, príncipes em combate. Capítulo 11, o conflito entre os reis do sul e norte e a vitória de nosso Deus. Vamos estudar o 12º capítulo do livro do profeta Daniel, com 12 versículos. Aproxima-se o momento culminante da história. Vamos conhecê-lo? Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo. E haverá um período de tribulação, opressão e aflição, como nunca se houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no Séfer, o livro, será liberto. Acabamos de ler Daniel capítulo 12, versículo 1. A que época, a que tempo somos levados pelo capítulo 12 e o seu primeiro versículo? Daniel capítulo 10 e 11 foram o prólogo, quer dizer, a introdução, o prefácio, o preâmbulo, o prelúdio de uma história. O capítulo 12 é o epílogo, a conclusão, o desfecho da história. Faz parte de um texto final, de uma obra literária, dramática, que constitui sua síntese final. Quem é Miguel que se levanta? Miguel é chamado de arcanjo em Judas 9. Vamos ler? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Miguel significa aquele que é semelhante a Deus, ou quem é semelhante a Deus? Sem dúvida, grande é o mistério da fé. Deus foi manifesto em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 16. A expressão erguer-se significa reinar. Vamos lembrar algumas das expressões que nos confirmam este pensamento. Primeiro, Êxodo capítulo 1, versículo 7. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Eis que ainda se levantarão 3 reis da Pérsia. Daniel capítulo 11, versículo 2. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Daniel capítulo 11, versículo 3. Miguel que se levanta do reino da graça para agora reinar no reino da glória. Este evento cósmico e transcendental foi narrado por Paulo em sua primeira carta dirigindo aos cristãos em Corinto. Vejamos, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 24, então o fim virá, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte, pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios, nós lemos os versículos 24 a 28 do capítulo 15. Portentosos são os acontecimentos introduzidos pelo ato de Miguel levantar-se. Ele se levanta, ou, quer dizer, ele assume o reino, mas agora o reino da glória. E que tempo de angústia seria esse mencionado pelo profeta Daniel? Vamos recorrer a uma explicação do profeta Jeremias, contemporâneo de Daniel,
que nos responde claramente a esta pergunta, a esta indagação. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede, acaso um homem tem dores de parto? Pois vejo, a cada homem com as mãos à cintura, como aqui está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Acabamos de ler Jeremias capítulo 30, os versículos 5 a 7. Essa será uma angústia sem precedentes com a história final, o desfecho final da história universal. No final dessa angústia virá a libertação. Vejamos o que Daniel capítulo 12, o versículo 2 nos revelam. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, humilhação e desprezo eterno. Lemos Daniel capítulo 12, versículo 2. Aqui o profeta fala de uma ressurreição, ou mais precisamente de duas ressurreições. E parte da primeira ressurreição é confirmada nos escritos paulinos. Me acompanhe. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Acabamos de ler a primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo 4, os versículos 13 a 18. Para os que já morreram, qual é a única porta de entrada rumo à eternidade? A ressurreição. Do latim, resurrectio quer dizer ressurgere, erguer-se de novo. E de rer outra vez, mas sugere levantar-se, erguer-se. Dois paradigmas foram quebrados por Deus. O primeiro na criação, onde ele usou o verbo bará, criar do nada. No caso da ressurreição, Deus cria a partir da morte. As Escrituras Sagradas descrevem 3 ressurreições que ainda estão no futuro. A ressurreição especial, descrita em Daniel capítulo 12, versículo 2, e também relembrada em Apocalipse 1, versículo 7. A segunda ressurreição, que também podemos denominá-la a primeira grande ressurreição na segunda vinda de Jesus, que acabamos de ler em 1 Tessalonicenses, os versículos 13 a 18 do capítulo 4, e a terceira e última grande ressurreição, que também é nominada a segunda grande ressurreição realizada por Jesus Cristo. Ela está registrada em Apocalipse capítulo 20, versículos 5, 6 e os versículos 13 a 14. Vamos continuar agora a análise expositiva do livro de Daniel capítulo 12, agora o versículo 3. Os que têm o entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão para sempre, por toda a eternidade. Porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo mediante um selo as palavras do livro, até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca de maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Daniel capítulo 12, versículos 3 e 4. O avanço tecnológico e científico foram profetizados com uma precisão assombrosa após o período da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Todos nós, internautas, e nós que estamos aqui, somos testemunhas oculares do cumprimento desta profecia. Vivemos uma vida quase digital, em uma sociedade quase virtual. Estamos conectados quase 24 horas por dia, queremos acompanhar tudo em tempo real.
tudo o que ocorre no mundo. É difícil acompanhar o ritmo frenético das evoluções tecnológicas, a inteligência artificial, aplicativos de traduções simultâneas, manipulação de genes e embriões. Sem dúvida, a predição de Daniel sobre a ciência e a tecnologia alcançaram o seu cumprimento em nossos dias. Voltemos novamente à narrativa, agora o versículo 5 do capítulo 12. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé diante de mim outros 2 anjos, um na margem de cá do rápido rio Quideque, Tigre, e outro da margem de lá. Então um deles falou ao homem vestido de linho, que estava rio acima: quanto tempo passará antes que se cumpram todos esses eventos extraordinários? Daniel capítulo 12, versículos 5 e 6. Quem é o homem vestido de linho? Miguel, o Senhor Jesus. Daniel viu clara e distintamente 2 anjos entabulando um diálogo com o nosso Senhor, às margens do rio Tigre. E a preocupação dos mensageiros celestiais eram relativas ao tempo e à cronologia dos fatos históricos em relação ao plano da redenção. Um dos anjos chegou a perguntar a Jesus Cristo: quanto tempo passará antes que se cumpram todos esses eventos extraordinários? A solene resposta do nosso Salvador se encontra no versículo 7. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, e acrescentou: haverá, pois, um tempo, tempos e metade de um tempo, quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado for completada, como está determinado, e então, em seguida, tudo se cumprirá e estará terminado. E ouvi claramente, mas não consegui compreender todo o significado da profecia. Por isso indaguei: ó Senhor meu, mas qual será o resultado final de todos esses acontecimentos? Ele replicou, orientando-me: segui o teu caminho, ó Daniel, porquanto estas palavras e sua significação estão lacradas e seladas até os apropriados tempos do fim. Lemos Daniel 12, versículos 7 a 9. Ao ouvir clara e sonoramente a resposta do Senhor, Daniel expressou sua incapacidade em compreender a explicação e tudo o que aquele período representava, tempo, tempos e metade de um tempo, mencionados agora pelo Cristo glorificado. Jesus relembra o período profético citado no capítulo 7, versículo 25. Temos aqui a repetição da surpreendente profecia concernente aos 1260 anos da supremacia papal. Usando o princípio em que um dia profético representa um ano literal, temos a seguinte fórmula de cálculo profético dado por Jesus aos anjos e aos homens por meio do profeta Daniel. Acompanhe o gráfico. Um tempo representa um ano profético, que representa 360 anos literais. 2 tempos, ou 2 anos proféticos, representam 720 anos literais. Meio tempo, ou meio ano profético, são iguais a 180 anos literais. Somados, temos o seguinte resultado: 1.260 anos literais. Ou 3 anos e meio vezes 360 dias, nós temos o seguinte resultado: 1.260 anos literais. Este período teve início na história universal logo após o ano 533 d.C., quando o imperador romano do Oriente, Justiniano, determinou que o bispo de Roma, o Papa Virgílio, fosse o cabeça da Santa Igreja. Este decreto entrou em vigor 5 anos depois, no ano 538 d.C. Os 1.260 anos se iniciaram em 538 e terminaram em 10 de fevereiro de 1798, ano em que Berthier, general das forças revolucionárias francesas, invadiu Roma e prendeu o Papa Pio VI, retirando seus poderes e levando-o para o exílio. Na noite do dia 20 de fevereiro de 1798, o Papa Pio VI foi levado primeiramente a Siena, depois a Florença. No final de março de 1799, sofrendo de uma grave enfermidade,
Foi levado às pressas a Parma e finalmente para Valência, onde sucumbiu e morreu diante de uma grave enfermidade. Foi primeiramente enterrado em Valência, mas os seus restos mortais foram transferidos para a Catedral de São Pedro, em Roma, em 17 de fevereiro de 1802. No dia 14 de março de 1800, 35 cardeais se reuniram na cidade de Veneza e elegeram o sucessor de Pio VI, o Papa Pio VII Barnabé Luiz Gregório. Estes foram o tempo, tempos e metade de um tempo proféticos que se cumpriram no período de supremacia papal. Uma promessa foi dada aos fiéis que viveriam neste tempo de prova. Vamos conhecê-la? Agora vamos ler o versículo 10 do capítulo 12. Muitos serão colocados à prova e assim serão joeirados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedades. Nenhum dos ímpios dará ouvidos a estas palavras, tampouco buscarão entendimento. Mas os sábios e prudentes, sim, estes entenderão. Os versículos seguintes revelam mais detalhes sobre o tempo e a profecia. Concluindo depois de abolido o culto contínuo e mediante a apresentação do holocausto diário e a abominação assoladora, o terrível sacrilégio for estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1290 dias. Lemos Daniel capítulo 12, versículo 11. O holocausto diário e a abominação desoladora, aqui mencionados, são uma viva representação de Roma em duas fases. A etapa de Roma pagã, dos Césares, e a do período de Roma papal, dos papas. Em seguida encontraremos uma bem-aventurança aos que viveriam após o período de Roma nestas duas fases. Vejamos. Bem-aventurado o que aguarda e chega aos 1335 dias. Tu, porém, vai-te em paz e segui o teu caminho até o fim. Eis que descansarás, e então no final de Ion dos tempos te levantará para receber a tua herança perpétua. Os 1335 dias proféticos, ou anos literais, indicam o tempo em que Clovis I, em 538 d.C., se converteu ao catolicismo, tornando-se o primeiro rei bárbaro católico após a queda do Império Romano do Ocidente. Se adicionarmos 1335 anos literais aos dias proféticos iniciados em 508, chegaremos ao ano de 1843. A bem-aventurança narrada pelo profeta Daniel aponta para o florescente período do surgimento do movimento adventista nos Estados Unidos da América. Muito além da bem-aventurança concedida a este povo, Daniel também seria agraciado com a dádiva do descanso e da salvação no final dos tempos. Acabamos de percorrer todo o livro profético de Daniel. Que lições levaremos desta série de estudos? Que impacto a palavra profética provocará em nossa vida devocional? Estamos conscientes do momento histórico e profético que estamos vivendo? Levaremos a sério as evidências encontradas nas Escrituras Sagradas, especialmente as que acabamos de estudar deste livro sagrado? O próprio Cristo disse acerca dos escritos de Daniel que quem os lesse deveria entendê-los. Desejo encerrar esta série do programa Segredos Revelados lendo 3 versículos do livro de outro profeta, o vidente Ezequiel. Ezequiel foi um contemporâneo do profeta Daniel. Foi levado no segundo contingente dos cativos à Babilônia. Ezequiel escreveu sobre o grande profeta de Deus, Daniel. Ele escreveu as seguintes palavras: Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento e enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano Senhor. Ezequiel capítulo 14, versículos 12 a 14. Temos aqui 3 grandes exemplos de verdadeira piedade: Noé, Jó e Daniel. 3 gigantes de Deus no passado.
Daniel foi um grande exemplo de como um pecador pode ser transformado e utilizado na obra de Deus ao se entregar sem reservas a Jesus. Permita que o Senhor opere uma obra em seu coração. Reflita nos temas que foram aqui apresentados. Examine diariamente as Escrituras para conhecer os segredos revelados de sua palavra. Fique na companhia do trio celestial e que você continue conectado a este canal, aprendendo a cada dia os mistérios revelados em sua palavra. Até o nosso próximo encontro.